O Brasil ficou de fora, porque não garantiu o fim do uso de produtos antimicrobianos na criação de animais. A Comissão Europeia espera uma resposta das autoridades brasileiras para atualizar o documento em breve. O porta-voz de saúde da União Europeia confirmou a suspensão a partir do dia 3 de setembro e a regra da Europa proíbe o uso de remédios para promover o crescimento ou aumentar a produção dos animais. Os produtores também não podem usar substâncias reservadas para tratar infecções em humanos. A exclusão do Brasil ocorre depois, a gente tem acompanhado das críticas de integrantes da União Europeia ao acordo de livre comércio com o Mercosul. Produtores rurais da Europa e o governo da França questionaram a aliança com a Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. O que a gente está vendo é que o governo está surpreso com essa decisão da União Europeia. Quem tem mais detalhes é o Lucas Borges Teixeira, ao vivo de Brasília. Daqui a pouquinho ele vai contar sobre essa surpresa do governo brasileiro. Ô, Couto, e aí? A carne, agora que o pessoal do agro estava feliz porque estava com um comércio gigante, vem esse baque. Mas é muito do protecionismo europeu, né? A gente tem visto isso, da França principalmente, mas não só da França, em outros países. Tem um setor de produtores rurais, pecuaristas, agricultores, principalmente na França, que você falou, mas na Europa toda, que não engoliu ainda o acordo Mercosul com a União Europeia, né? Tem setores de oposição. Então, eles se valem dessas questões sanitárias e tal, para criar dificuldades para a execução do acordo. Agora, tem um detalhe, eles marcaram para o dia 3 de setembro. Olha, se é tão grave o que está acontecendo com a carne brasileira, de uso de remédios e tal, por que não proíbe de uma vez a partir de amanhã e só dia 3 de setembro? Eu acho que é para dar um tempo do Brasil se preparar para isso. Pegar qual é a lista de remédios proibidos, quais são as regras e tal, se adaptar, que dá tempo. Nós estamos em maio, começo de maio, ainda dá tempo do Brasil se preparar para isso. Eu acho que não é tão grave. E lembrar também que agora, há poucos dias, os Estados Unidos facilitaram a importação de carne brasileira para os Estados Unidos para baixar o preço lá que está causando inflação, né? Então, tem esse sobe e desce do comércio internacional que muito a ver com as maluquices do Trump, né? Mas eu acho que não é tão grave assim, não. Até setembro, tenho certeza que os produtores brasileiros que são sérios, né? O setor sério do agronegócio, vai se adaptar a isso e vai resolver esse problema. Letícia, o que você acha, né? O agro é muito falado nessa eleição, aliás, em todas, né? Tem uma como é que chama? Uma bancada enorme lá no Congresso Nacional e o Flávio quer alguém do agro como vice, o Haddad em São Paulo quer alguém do agro também para trazer esse apoio, tentar diminuir a rejeição. Mas fato é que está todo mundo na expectativa desse acordo União Europeia e Mercosul. Mas a gente viu uma resistência, né, dos europeus. Sim, tem uma parcela importante do agro que é bem barulhenta e que faz diferença na hora de discutir eleição, de discutir o peso do voto do agro e tal. É um eleitorado de cerca de 13%, é um grupo de mais ou menos cerca de 13% do eleitorado, segundo os cálculos do Felipe Nunes, o diretor da Quest. Então, é um grupo que tem peso e, majoritariamente, esse grupo se manifesta em favor do bolsonarismo, ele se manifesta como anti-Lula, porque discorda de bandeiras históricas do PT, como, por exemplo, a relação do PT com o movimento dos trabalhadores sem terra, o MST, Movimento Sem Terra, ou com as posições do PT e dos governos petistas e da esquerda, de maneira mais ampla, em relação ao meio ambiente, a políticas ambientais. Então, existe, de fato, uma resistência forte de uma grande parcela do agro, tanto dos grandes empresários, como do eleitorado mesmo, em especial em algumas regiões do país, como o Sul, o Centro-Oeste e alguns estados do Norte. E isso vai fazer diferença no debate eleitoral, é um fato. E o Flávio tem o apoio majoritário desse grupo todo. Agora, o que está me chamando a atenção também nessa decisão é que na reportagem, inclusive, que está agora no UOL, fala assim, o Brasil ficou fora dessa lista da União Europeia porque não garantiu o fim de uso de produtos antimicrobianos na criação de animais.
isso é muito ruim, é muito perigoso. Então, primeiro, o Brasil ter essa imagem de não estou conseguindo garantir que os animais aqui não usam, os animais criados em algumas regiões do país não usam esse tipo de remédio, porque a União Europeia, ela tradicionalmente tem uma questão muito maior com venenos, com inseticidas, aqueles que você joga no campo, esqueci a palavra correta. Agrotóxico. Oi? Agrotóxicos? Agrotóxico. Agrotóxico, era isso, não inseticida. A União Europeia costuma ser muito mais rígida do que Brasil e Estados Unidos com relação a esses produtos. E a gente sabe também que existem alguns itens que são usados, muitos produtos que são liberados no Brasil, eles são de fato proibidos na Europa, por exemplo, porque cientistas falam que causam mal à saúde, que podem causar câncer, Parkinson, Alzheimer ao longo do tempo. Então, é ruim em todos os sentidos isso daí, porque é ruim quando a gente olha pelo ponto de vista eleitoral, de como isso pode ser usado de batalha eleitoral, que nunca é bom, né? É importante que o eleitor tenha outro tipo de discussão para fazer. É ruim quando a gente pensa que talvez tenha produtos sendo feitos no Brasil, produtos de origem animal, que estejam levando esse tipo de substância e que a gente esteja consumindo essas substâncias aqui no Brasil. É ruim isso do Brasil para o mundo, de falar, olha, da União Europeia falar, não, peraí, do Brasil eu não vou comprar por causa disso. É ruim em todos os sentidos, Diego.